Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no IPO Concursos para dar conta do conteúdo de Primeira Guerra Mundial aí presente no seu edital. Eu me chamo Marcelo Rocha, sou professor da área de História, graduado e especializado na área, e vamos estar aqui nessa jornada acompanhando não somente o tema de Primeira Guerra, mas todos os demais, os quais estão contemplados no seu edital. Ok, pessoal? Então, vamos tentar aqui dar conta de um conteúdozinho básico para o edital de vocês, o conteúdo de Primeira Guerra Mundial, um importante conteúdo aí dentro da história geral do século XX, correto? Mas que, claro, vamos ter que retroceder em alguns aspectos até o século XIX para entender os fatores econômicos, políticos, sociais que vão contribuir para a eclosão desse primeiro grande conflito de proporções globais no nosso século passado, correto? Então, por que eu coloquei aqui como o fim de uma era? Porque, de fato, o que a gente vai ver ao longo dessa explicação aqui é que a Primeira Guerra Mundial, ela vai fechar um ciclo, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Existe um importante historiador chamado Eric Hobsbawm, que tem uma famosa trilogia de livros, na qual ele faz essa análise de breve século e longo século, para explicar, por exemplo, por que o século XIX vai ser um século de longa duração, isso de acordo com estruturas econômicas, e por que o século XX vai ser um século de curta duração, isso de acordo com estruturas também econômicas e políticas, certo? Então veja só, como que a Primeira Guerra Mundial vai marcar o fim de uma era, Não se esqueçamos que no seu livro A Era dos Impérios, Hobsbawm faz um apanhado do século XIX e ele dá o encerramento para o século XIX justamente para o ano de 1914, que é o ano que se inicia a Primeira Guerra Mundial. Aí você pensa, mas como que pode um século terminar em 1914? Não é meio contraditório? Do ponto de vista cronológico, com certeza. Só que do ponto de vista das estruturas econômicas, sociais e políticas, não. E a gente vai entender aos poucos o porquê que isso acontece, ok? Contextualizando, Como que a gente chega nesse grande conflito? Vamos lá. As raízes da Primeira Guerra Mundial, pessoal, estão ligadas intimamente ao imperialismo e ao neocolonialismo europeu. Esses dois termos podem ser, às vezes, inclusive, admitidos ou entendidos como sinônimos. Por que sinônimos? Porque o que é que caracteriza, por exemplo, o imperialismo? O imperialismo vai ser uma prática que vai nascer com a Segunda Revolução Industrial, com a segunda fase da Revolução Industrial. Vamos lembrar que a primeira fase da Revolução Industrial acontece na Inglaterra, correto? A Inglaterra é a primeira grande nação europeia a se industrializar, correto? Isso no século XVIII ainda. No século XIX, o que a Revolução Industrial vai fazer? Ela vai se expandir, ela vai crescer e ela vai sair das fronteiras inglesas e chegar ao restante da Europa Ocidental, especialmente Alemanha, França, inicialmente. Ela vai transcender a própria Europa também, vai chegar à América, nos Estados Unidos inicialmente, Depois ela vai chegar ao continente asiático, primeiramente no Japão. O Japão é o primeiro país do continente asiático a se industrializar. Então ela começa a expandir os seus tentáculos dessa maneira. E no século XIX, ela se consolida em praticamente todos os continentes do globo, correto? Beleza, e o que essa segunda etapa da Revolução Industrial vai deixar marcado? Vejam só, como esse é um processo que vai transformar profundamente as relações sociais, vai transformar profundamente, inclusive, as relações do próprio homem com o meio ambiente, com o planeta, com a natureza. O que vai acontecer, pessoal? À medida que a industrialização avança, ela vai exigir o quê? Ela vai exigir mais matéria-prima, correto?
Além de mais matéria-prima, o que é que o imperialismo vai exigir? Mais mão de obra. Mão de obra, claro, para operar a fábrica, para trabalhar na fábrica, correto? E claro, ao lado de matéria-prima, mão de obra, de preferência barata, de preferência o mais em conta possível, a gente vai ter também a necessidade de mais mercado consumidor, correto? Porque esse vai ser, na verdade, o grande motor do capitalismo até os dias atuais, né? Ele necessita sempre de mais mercado consumidor para se retroalimentar, correto? É importante a gente frisar também que nessa fase aqui da Revolução Industrial, o que começa a acontecer na Europa? O que principalmente a Inglaterra começa a perceber? Que a sua indústria passou a produzir numa escala maior do que a sua população é capaz de consumir e de absorver os produtos dessa indústria, correto? Então, se está sobrando agora produção, o que você precisa? Você precisa de novos mercados consumidores, porque o seu país não dá mais conta, tá? Seu país não dá mais conta, então... Qual é a ideia? O imperialismo, a lógica do imperialismo é justamente essa. A partir do momento em que um determinado mercado não dá mais conta de consumir aquela produção, ele vem em busca de outros mercados. Geralmente, esses outros mercados estão aonde? Em zonas periféricas. Como assim zonas periféricas? Do ponto de vista capitalista, é claro. No século XIX, pessoal, quais eram as zonas periféricas do capitalismo? Bem, praticamente quase tudo que estava além da Europa. Então, a América, o continente americano como um todo ainda era uma zona periférica, exceto, é claro, a América do Norte, especialmente Estados Unidos. A Ásia, de um ponto de vista geral, era praticamente toda periférica. A gente vai ver uma ascensão do Japão durante esse século XIX, tá? Ele vai ser o primeiro país a se destacar, né? E assim por diante. Então, o imperialismo é justamente essa prática que as grandes nações capitalistas no século XIX, as grandes potências industriais no século XIX, vão fazer de ir buscar novos mercados consumidores em outros continentes, tá? Em outros continentes e em outros países, tá? Vamos lembrar, não somente mercado consumidor, fornecimento de matéria-prima, também, isso é muito importante, e fornecimento de mão de obra, voltando a frisar, o mais barato possível. Claro, porque aí você vai otimizar os custos, né? Você vai produzir ao custo mais baixo possível e vender ao melhor preço possível, ok? Então, isso, por si só, já define uma prática imperialista, tá? Com relação ao neocolonialismo, gente, como é que a gente pode entender isso? O neocolonialismo é justamente a saída que o imperialismo encontrou para expandir a sua produção com custos mais baixos e com acesso a matérias-primas abundantes. Que parte do globo vai ser o alvo desse neocolonialismo aí? Bem, especialmente a África. Especialmente o continente africano, tá? É importante a gente frisar a África como continente, porque geralmente a gente encontra por aí abordagens rasas sobre África, levando em conta a África como se fosse um país. A África é um continente gigantesco, com uma diversidade de povos, culturas, etnias também gigantesca. Então, vamos tentar abordar esse continente dando conta de toda a sua complexidade, correto? Então, e por que neocolonialismo? É importante frisar, né? Que neo significa novo. Se é um novo colonialismo, significa que houve um velho colonialismo anterior a ele, correto? Então, qual seria esse velho colonialismo? Vamos lembrar. Quando os europeus pisam na América, Colombo, Cabral, né? E aí começa a colonização do nosso continente, o que vai mover o trabalho de colonização desse nosso continente aqui é especialmente a mão de obra escrava oriunda do continente africano, correto? Então, esse é o primeiro colonialismo, a primeira colonização da África. Na verdade, assim, a América é muito mais colonizada nesse processo, mas a África sofre tanto quanto. Por quê? Porque ela tem seus filhos arrancados
do seu seio e trazidos para um mundo completamente novo para trabalhar como mão de obra escrava. Né? A gente vai ter números aí absurdos na casa dos muitos milhões de pessoas que são sequestradas, roubadas das suas famílias, dos seus povos, das suas etnias, das suas tribos e jogadas em navios negreiros em condições as mais desumanas possíveis, certo? Ao ponto de muitas vezes a saída ser o suicídio, no próprio mar ou assim que chegava na América, aqui nos portos de venda, ou nas fazendas de açúcar, ou posteriormente nas fazendas de café. O fato é, esse é o colonialismo original, aquele que foi praticado principalmente por Portugal, Espanha, né? Inicialmente Portugal e Espanha, trazendo mão de obra escrava da África aqui para a América, correto? Então é importante entender que o colonialismo, o primeiro colonialismo, o original, ele está lá no século XV e XVI, tá? Mas é claro que ele se arrasta até o XIX. Só que o neocolonialismo, o novo colonialismo, ele acontece no século XIX, correto? E dessa vez, ele não é só um fornecedor de mão de obra. É importante, inclusive, já que falei de mão de obra, frisar uma coisa importante. No neocolonialismo, a mão de obra não é mais escrava. Nós estamos na era industrial, então agora a mão de obra tem que ser remunerada. Ainda que às vezes a remuneração seja o suficiente única e exclusivamente para a subsistência do ser humano. Só que, claro, o capitalismo, né, industrial dita essas novas regras aí. Inclusive, ele é em grande parte responsável pelo fim da escravidão no mundo como um todo. Correto? Então, gente, no neocolonialismo, o alvo é especificamente, principalmente o continente africano. O que as grandes nações europeias vão fazer? Elas vão sentar, se reunir inclusive na cidade de Berlim, no final do século XIX, as grandes lideranças europeias, e vão colocar o mapa africano sobre a mesa e dividi-lo como se fosse um bolo, em áreas de influência, em áreas de exploração. Ou seja, franceses vão definir o que eles passarão a colonizar, o que eles vão explorar, ingleses do mesmo jeito, austríacos, alemães e por aí vai, né? Os caras repartem o continente africano entre si, sem levar em consideração as especificidades regionais de cada povo, sem levar em consideração que eles estavam dividindo, né, etnias e tribos que estavam unidas há centenas, se não milhares de anos. E, é claro, isso inclusive está na origem de várias guerras civis que se arrastam lá no continente africano até os dias de hoje. As suas raízes estão nessa partilha totalmente de cima para baixo, totalmente arbitrária do continente africano, correto? Claro, pelas principais potências europeias. E aí, cabe uma observação interessante. Os Estados Unidos já eram um grande país no século XIX. Eles já tinham uma unidade nacional, apesar de que a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, inclusive uma das mais violentas do século XIX, acontece ainda na segunda metade. No entanto, os Estados Unidos já eram uma importante nação. E aí você pergunta, tá, se os Estados Unidos são o primeiro país da América a se industrializar e eles já são uma potência aqui no continente no século XIX, então onde é que eles estão nesse jogo aí? Onde é que eles se sentam à mesa na hora de partilhar o continente africano e expandir o seu raio de influência? Aí é que tá. No caso dos Estados Unidos, eles não voltam as suas ambições para o continente africano. Ele está olhando para o seu próprio continente, principalmente para a parte sul do seu continente. O que acontece? O grande alvo do neocolonialismo americano, da colonização americana, e isso eu estou falando dos Estados Unidos, vai ser a América do Sul, pessoal. Vai ser a parte pobre do seu continente. Então, ele vai resguardar, correto, a América do Sul como a sua área de influência, tá? Claro, apesar do México, em termos políticos, econômicos, ser considerado a América
do Norte, a gente sabe que do ponto de vista econômico mesmo, o México é a América do Sul. Por quê? Porque também é um país subdesenvolvido. Então, ele também se enquadra nessa categoria. Na verdade, desenvolvido mesmo na América, só Estados Unidos e Canadá, correto? Hoje aqui, o Brasil está nessa categoria aí de emergente junto com outros países do globo. Correto. Então, aqui nós ficamos sobre a órbita, rodando na órbita dos Estados Unidos, correto? Nós e todo o restante da América do Sul. Beleza. E claro, tem uma outra questão. Lá na Ásia, como é que vai funcionar? O Japão é que está praticando esse imperialismo, dominando países periféricos, países mais pobres e mais frágeis do ponto de vista militar. Inclusive a China, né? Hoje é difícil de se pensar nisso, mas no século XIX, a China não era nada perto do poderio econômico e militar japonês, né? Inclusive, foi um alvo fácil para os japoneses que tomaram vários territórios ali naquela região. Também de outros países vizinhos, correto? Beleza, então, compreendido imperialismo e neocolonialismo, vamos tentar avançar aos poucos aqui. Então, gente, isso tudo está dentro do quê? Do bojo da Revolução Industrial, tá? Esse processo que transformou completamente o nosso planeta e continua transformando, porque ela nunca parou. E talvez nunca vá parar, né? A gente não sabe nem mais em que etapa estamos, se na quarta Revolução Industrial, se na quinta Revolução Industrial. O fato é que aqui o grande objetivo, o grande segredo da coisa é você ter sempre mais área de influência, mais mão de obra barata e mais acesso a matérias-primas, correto? Demanda de mercados consumidores. Lógico, é o que eu falei há pouco para vocês. O capitalismo, ele se retroalimenta disso aqui. No momento em que você não tiver mais mercado consumidor, que isso acabar, talvez aí ele entre numa crise sem precedente e não sei. E isso leve a uma transformação do modelo de economia, mas até agora não é o que tem acontecido, correto? Então ele sempre demanda novos mercados consumidores. Tem que ter gente para comprar, tem que ter gente para consumir, correto? Animosidades no continente. Isso aqui eu estou falando especificamente da Europa, pessoal. Nós vamos ter, nesse momento aí do século XIX, uma série de atritos, uma série de tensões dentro da Europa, tá? Como é que funciona essa questão das animosidades, da tensão que existe no continente? Bem, pessoal, nós estamos vivendo a era dos impérios, correto? Então, se você tem numa mesma região do globo, e vamos lembrar que a Europa não é tão grande assim, a Europa cabe toda dentro do Brasil, se a gente tirar a Rússia, né? Ela cabe toda aqui dentro. Então, pense, e você tem um nacionalismo ascendente, na verdade é o surgimento do nacionalismo, né? Esse sentimento de patriotismo, de pertencimento que as pessoas passam a ter com os seus territórios, e isso, é claro, como tudo na história, é criado, isso não existe naturalmente, tá? O nacionalismo ele nasce realmente no século XIX, pessoal, essa identificação pessoal, ou seja, e aí começa a nascer esse desejo de colocar a pátria acima de tudo, acima de qualquer coisa, correto? E é disso aí que vai nascer as grandes disputas entre essas grandes potências que estão levantando aí no século XIX, correto? A gente tem que lembrar que a Inglaterra já mantinha uma hegemonia no continente que já estava beirando 100 anos, se não mais. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, pensam o seguinte: não, a hegemonia dos Estados Unidos vai durar para sempre, nunca vai acabar. Os Estados Unidos estão, talvez, no topo do mundo há 100 e poucos anos. Mas, só para a gente ter uma noção do quanto que isso é complexo, a Inglaterra deu as cartas, geopoliticamente falando, durante 200 anos. Então, toda a hegemonia, na verdade, acaba. Se a gente olhar lá para trás, para os impérios da antiguidade, Roma fez isso por, sei lá, 1000 anos. Então, as hegemonias, elas se estabelecem, mas um dia elas passam. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, correto? E aí, o que acontece? De repente, a Inglaterra que reinava soberana, que tinha um império
onde o sol nunca se punha, né? Como era dito, inclusive, porque as possessões territoriais inglesas iam da Índia à África, então era realmente gigantesco o território de domínio inglês. Só que aí, chega o século XIX, o que acontece? Nós temos a construção de dois importantes estados nacionais na Europa, que é a Alemanha e a Itália. A unificação alemã e a unificação italiana acontecem já tardiamente no século XIX. Bota tardiamente nisso, porque se a gente pensar que Portugal e Espanha se constituíram enquanto estados nacionais no século XIV e XV, e você imagina que Alemanha e Itália estão se constituindo enquanto estados nacionais 500 anos depois, é uma solidificação, uma unificação política bem tardia. Correto, gente? Tanto é que você nunca vai ver uma referência, por exemplo, à Alemanha no século XVIII, porque não existia Alemanha no século XVIII. O que a gente tinha era a Prússia, né? A Prússia, vamos dizer, é o proto-estado que vai gerar, posteriormente, no século XIX, a Alemanha, correto? Do mesmo jeito era a Itália. Ela não existia enquanto um estado político unificado, com uma constituição, com uma liderança política, etc. Uma organização estatal, né, de uma forma geral. Então, a Itália nem tanto, mas a Alemanha, a partir do momento que se unifica, que se torna um Estado nacional, ela vai se desenvolver e crescer rapidamente, numa escala pouco vista antes no continente. E rapidamente ela vai se tornar uma grande oponente, uma grande concorrente da Inglaterra. E a Inglaterra começa a olhar para a Alemanha com uma certa preocupação, porque não é muito cômodo para quem está dando as cartas no mundo, geopoliticamente falando, há mais de 100 anos, de repente ver essa hegemonia ameaçada por outro país, né? Correto? O que acontece? Paralelo a isso também, aquela velha rival histórica da Alemanha, que é a França, que está ali do lado, também estava se desenvolvendo, mas não com a velocidade e com a voracidade que a Alemanha. Correto? Vamos lembrar que França e Inglaterra tem disputas, tem tensões, tem conflitos históricos que remontam inclusive à Idade Média, né? Tem um conflito chamado a Guerra dos 100 Anos, que foi disputado por França e Inglaterra, durando inclusive mais do que esses 100 anos. Se não me engano, durou 116 anos. Então, o que não falta na história são guerras entre franceses e ingleses, correto? Então, o que acontece? Nós temos nações se levantando, crescendo, se fortalecendo, e não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista militar. Paralelo a esse crescimento econômico, a essa industrialização, nós temos um investimento crescente na área militar, na área bélica. Ou seja, essas nações estão se armando cada vez mais. Tanto é que esse período do século XIX, até a eclosão da Primeira Guerra, gente, vai ficar conhecido como paz armada. Por quê? Porque você não tem um conflito direto, você não tem uma guerra direta acontecendo, só que você tem ali meio que por baixo dos panos essas nações investindo pesado na indústria bélica e se armando. Por quê? Porque eles sabiam que em algum momento, na verdade, essa disputa, essa ambição por território para conseguir matéria-prima, mercados consumidores, mão de obra barata, ia dar problema. Eles sabiam que em algum momento alguém ia pisar no calo de alguém e a coisa ia ter que ser resolvida, né, da maneira tradicional, através da guerra mesmo. Então, eles estão ali se armando mesmo por baixo dos panos, tá? Inclusive, os Estados Unidos não eram diferentes. Vamos lembrar que eles estão exercendo sua hegemonia no continente americano. É, inclusive, do século XIX, um importante lema, se não me engano, do presidente Woodrow Wilson, se não me falha a memória, América para os americanos. Qual é a ideia por trás desse lema, América para os americanos? Qual a mensagem que os estadunidenses estão passando para o resto do mundo, especificamente para a Europa, já que o recado era para a Europa mesmo? Olha, vocês podem colonizar a África e a Ásia, façam o que vocês quiserem com esses territórios, tá? Agora, não venham tocar na América, porque a América é nossa. Basicamente, a mensagem é essa.
Então, quando eles falam América para os americanos, na verdade eles estão querendo dizer América para os estadunidenses, né? Porque eles estão tentando guardar a hegemonia do continente para si próprios. Essa que é a verdade, né? Tanto que os caras, inclusive, dão um ultimato mesmo, dizem, ó, qualquer agressão por parte de uma nação europeia a qualquer país do continente americano será considerada como uma agressão pessoal aos Estados Unidos. Ou seja, você tocou aqui no continente e você está comprando guerra com a gente. Essa foi a mensagem. E como eles já eram uma nação grande, de fato, a coisa funcionava, porque eles conseguiram manter essa hegemonia até praticamente todo o século XX. Correto? Belle Époque e paz armada. Paz armada é uma coisa que eu acabei de falar para vocês. Agora, esse conceito aqui de Belle Époque, que é francês, né? É um termo do francês que significa bela época, é o que caracteriza, pessoal, todo esse momento que vai do fim das guerras napoleônicas, lá por volta de 1815, né? Ou seja, ainda início do século XIX, até 1914, até a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E por que bela época? Porque foi um momento consideravelmente longo, foi um século praticamente de paz no continente, nós não tivemos guerras, e, além disso, nós observamos nesse período um desenvolvimento econômico estrondoso por parte dos países do continente europeu, especialmente esses que eu já citei, as grandes potências, um avanço no campo da ciência e da tecnologia assombroso também, muito forte, inclusive no campo da medicina, correto? Então, as pessoas viviam com a sensação de que nós iríamos alcançar o paraíso enquanto civilização, porque eram maravilhas demais aparecendo num curto espaço de tempo, né? Tanto que a mortalidade, por exemplo, não só infantil, mas a própria expectativa de vida vai aumentar enormemente nesses 100 anos, pessoal. Por quê? Porque as doenças passaram a ser mais eficazmente combatidas, as técnicas de cirurgia para vários males que eram praticamente fatais em séculos anteriores passaram a ser melhor trabalhados. Então, os avanços no campo da ciência foram de uma maneira geral, assim, não só da indústria, mas também do desenvolvimento científico, de pesquisa, de saúde e de uma forma geral, correto? Então, é por isso que se cunha esse conceito na França de Belle Époque, para esse período, porque é a época dos grandes avanços científicos. Vamos lembrar que é nesse período, inclusive, que o avião é desenvolvido, correto? Lembra do brasileiro Santos Dumont, né, que faz os seus testes lá em Paris, inclusive, lá na França, ele consegue voar inicialmente lá na França. Paralelo a isso, acho que dois irmãos americanos também conseguiram alcançar o voo nesse mesmo período, então a aviação nasce nesse contexto da Belle Époque, correto? A aviação, a fotografia, é muito avanço científico nessa época, de fato. E, inclusive, vamos lembrar, o avião é inaugurado de uma forma mais efetiva no conflito, na Primeira Guerra Mundial. Eles já vão ser utilizados no conflito. É curioso que, por exemplo, a Inglaterra, por ser uma ilha, né, pessoal? Deixa eu só colocar um mapinha aqui para a gente visualizar isso melhor. Então, vamos dar uma olhada no mapa aqui, que mostra esse continente europeu antes da Primeira Guerra Mundial. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é, vamos olhar aqui o caso da posição geográfica da Inglaterra. A gente sabe, né? A Inglaterra é uma ilha. Então, imagine que, do ponto de vista da estratégia militar, conquistar esse país não era nada fácil. Até porque, no século XVIII, a Inglaterra vai consolidar uma hegemonia marítima, comercial e militar. A Inglaterra vai ficar conhecida no mundo todo como a Rainha dos Mares, ou a Dona dos Mares. Ou seja, a mais poderosa marinha do mundo vai ser inglesa, gente. Então você imagina, né? Num mundo em que o avião não é uma realidade, ainda não é uma realidade, é praticamente impossível você dominar um país desse, você invadir e dominar um país desse. Por quê? Porque a hegemonia marítima militar é deles, né? Então eles já estão protegidos pelo mar, por todos os lados.
E aqueles que se arriscam a combater a Inglaterra pelo mar têm que estar com bala na agulha, porque os caras têm uma marinha poderosíssima, tá? É por isso que até o invento do avião se dizia que a Inglaterra era invencível, né? Era invencível. Se fala que quando o Kaiser alemão soube da notícia do primeiro voo, inclusive executado lá por Santos Dumont em Paris, né? Ele teria dito, inclusive, de uma forma até meio sarcástica, que aquele momento marcava o fim da hegemonia inglesa. Que a partir daquele momento, né, a Inglaterra deixava de ser impenetrável. Né? Por quê? Porque beleza, o resto do mundo pode não ter a maior e melhor marinha do mundo, só que o avião é uma realidade. E olha onde ele está sendo primeiramente testado, na França, gente, que é uma rival histórica da Inglaterra, né? E isso tinha algum fundo de verdade, sim, porque curiosamente, né, ironia do destino ou não, após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra perde esse posto de nação hegemônica a nível internacional. Né? Vamos ver isso aos poucos. Outra coisa interessante de se observar nesse mapa, gente, e ressaltar a importância desse conflito, porque assim, como a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções ainda maiores, ainda mais devastadoras, a gente costuma meio que, vamos dizer assim, marginalizar a importância da Primeira Guerra Mundial, né? E fica com olhos somente no segundo conflito. Só que, gente, os dois conflitos têm uma importância absoluta para o desenvolvimento do que vem depois. E a Primeira Guerra Mundial, acho que não fica devendo em nada a Segunda Guerra Mundial em termos de geopolítica, né? Do que vai se transformar geopoliticamente no mundo. Primeiro, só para a gente entender uma coisa, esse conflito vai finalizar 3 grandes impérios da época, que era o alemão, o austro-húngaro e o russo. Depois da Primeira Guerra Mundial, gente, esse mapa europeu aqui, ele vai ser redesenhado. E um monte de pequenas e novas nações vão surgir, onde antes a gente tinha esses grandes impérios aí, unificadores de imensas regiões. Unificadores, inclusive, à base da força, né? Da imposição militar, da imposição da hegemonia política, econômica e por aí vai, correto? Então, nem todos os povos que estavam aqui unificados, fazendo parte desses grandes impérios aqui, estavam por vontade própria, por se sentirem partícipes desses grandes impérios. Não, muitas vezes eles não tinham escolha, eram forçados a participar desses territórios aí, correto? Basta, gente, nós pensarmos que, quando você ouvir falar em império, lembre-se, um império, ele sempre se constitui de forma agressiva, em qualquer período da história da humanidade. Inclusive, se a gente for para a ficção científica, isso vai continuar sendo verdade. Se a gente for para Star Wars, o que é o império em Star Wars? Vai ser uma galera que impõe mesmo, à base do poderio militar, da força, a dominação de outros territórios. Então, pensem nisso. Nenhum império, até hoje, no mundo, se consolidou sem a imposição de sua força, sem violência, né? Isso é fato para qualquer período da história. O maior império da história foi o romano. Como ele conseguiu tanto território e tanta força? Dominação, né? Dominação pela força. Quase sempre é assim. Então, nós vamos assistir essa transformação aqui desse mundo pré-Primeira Guerra Mundial, tá? Isso aqui é um mundo que vigorou, vamos dizer assim, em todo o século XIX, correto? Inclusive, muitas dinastias que remontam até mesmo à Idade Média ainda estavam no poder aqui nessa época, gente, tá? E nós vamos ver o final dessas dinastias. A principal delas, talvez, os Habsburgos, né? Os Habsburgos deviam estar no poder aí a coisa de 600, 700 anos. E vão acabar aí depois dessa Primeira Guerra Mundial, tá? Importante também citar que hoje a gente tem consciência desse conflito como Primeira Guerra Mundial, mas na época, né, após o seu término, ela ficou conhecida por muito tempo como a Grande Guerra, né? Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, em plena Segunda Guerra Mundial, as pessoas se referiam a esse conflito como a Grande Guerra, tá?
Até porque não se imaginou que teria outro conflito dessa proporção, muito menos um maior ainda. Vamos voltar aqui para os tópicos, tá? Sim, voltando aqui só para finalizar a paz armada, né, gente? Esse período aí fica conhecido como paz armada porque nós não temos conflitos, mas as nações estão beligerantes por debaixo dos panos, correto? Elas estão se armando, elas estão investindo muito na indústria bélica. Por quê? Porque a probabilidade de um conflito era iminente, né? Tem um historiador francês que diz que a Europa do século XIX era um barril de pólvora, né? De fato, ela estava ali que qualquer fagulha ia gerar uma grande explosão, uma grande tragédia, correto? Pan-eslavismo, pan-germanismo. Gente, como entender esses pensamentos aqui? Como entender? Veja só, acho que todo mundo já ouviu falar em Jogos Pan-Americanos, né? O que esse prefixo pan representa? Geralmente ele representa união. Então, por exemplo, quando nós falamos em Jogos Pan-Americanos ou em panamericanismo, a gente está falando de alguma maneira da união dos países ou povos do continente americano, correto? Tanto que, se não me falha a memória, eu não sou muito ligado hoje em dia no esporte, mas os Jogos Pan-Americanos, se não me falha a memória, reunia países do nosso continente, né? Numa disputa, correto? Então, quando a gente fala aqui em pan-germanismo e pan-eslavismo, vai ser também no mesmo sentido. O pan-germanismo será uma ideia de união, de unificação dos povos de origem germânica, enquanto que pan-eslavismo vai ser essa mesma ideia quanto à união dos povos de origem eslava, tá? Isso são dois povos, inclusive, europeus. Os eslavos estariam mais hoje aqui na região ali da Rússia, do território russo, Ucrânia e aquelas beiradas, enquanto que os germânicos são os alemães por excelência, mas não somente os alemães, tá? Eles estão também espalhados ali pela França, pela Áustria, correto? Isso aqui, gente, remonta aos povos bárbaros que invadiram o Império Romano, né? Lá no ano de 400 depois de Cristo, e que inclusive acabaram contribuindo para a derrocada final do Império Romano, correto? Então, os germânicos são esses povos que deram origem ao Estado alemão, tá? Inclusive, o pensamento do próprio Adolf Hitler lá na Segunda Guerra Mundial vai ter muito disso aqui. Muito desse pan-germanismo, ou seja, seria a ideia de unificar esses povos de origem alemã, né? Que ele vai chamar de raça superior, né? E aí é isso que está por trás da ideia do arianismo, né? Do arianismo puro, que a gente sabe que é uma bobagem, não existe raça pura, né? Não existe. Os povos se misturaram sempre ao longo da história da humanidade. Tá. E aí o que acontece? Eu vou de novo voltar aquele mapa, porque a gente vai entender de que maneira isso gera um problema nesse território aí, pessoal. Com relação ao pan-germanismo, o pan-eslavismo, né? Ó, isso vai gerar muitos conflitos, por quê? Porque, por exemplo, aqui nesse território de todo o Império Alemão, essa ideologia que é imposta de cima para baixo é a ideologia do pan-germanismo, da união dos povos de origem germânica. Correto? Só que tem um problema, nem todos os povos que estão nesse território aí são de origem germânica. E aí tá a raiz dos conflitos, né? Como se não bastasse isso, o que essas ideologias pan-germânica, pan-eslava vão justificar? Elas vão justificar, gente, uma expansão desse imperialismo que já é agressivo no resto do mundo inteiro, aqui na própria Europa. Então essas grandes nações, esses grandes impérios aqui, se utilizam dessas narrativas, né, que elas nada mais são do que isso, né, narrativas que buscam num passado mítico, geralmente, justificar as ações do presente, tá? Então, é através dessas narrativas aí que esses grandes impérios aqui vão tentar expandir ainda mais o seu poderio e o seu território,
né? Então aqui os germânicos estão aqui dizendo, não, nós precisamos construir a grande Alemanha, né? E unificar todos os povos de origem germânica. Claro, mas por trás disso aí eles estão ganhando o quê? Eles estão ganhando qualquer território que tenha gente de origem germânica. Porque isso justifica a invasão e a dominação desse território, a anexação desses territórios. Do mesmo jeito é o pan-eslavismo, né? É também uma ideia imperialista que busca o quê? Anexar e unificar novos territórios, ou seja, sempre expandir-se do ponto de vista geográfico, correto? Então a gente tem que entender que essas narrativas, essas ideologias pan-germânica, a pan-eslava, né? Elas visam justamente criar um álibi para esse processo de expansão agressiva dentro da própria Europa, aqui no caso, né? E aí, de novo, né? Vai chegar algum momento em que alguém vai pisar no calo de alguém aqui e isso vai ser motivo para uma guerra, para um conflito, correto? É importante lembrar que há pouco tempo a França e a Alemanha tinham passado por um conflito, justamente no processo de consolidação do Estado alemão. Ou seja, na verdade, foi uma guerra entre França e Prússia, tanto que é conhecido como Guerra Franco-Prussiana. E nesse conflito, os prussianos, posteriormente alemães, saíram vitoriosos. Com essa vitória, o que aconteceu? Eles conquistaram territórios que pertenciam antes aos franceses, correto? Principalmente um território conhecido como Alsácia-Lorena. Importantíssimo do ponto de vista estratégico, porque era onde se localizavam importantes minas de ferro. E ferro, gente, vamos lembrar, é a matéria-prima principal da indústria bélica, correto? Então é importante para a produção de armas. Nesse conflito que aconteceu no final do século XIX, então, os alemães saíram vitoriosos. Inclusive, isso vai gerar um sentimento de revanchismo imenso entre França e Alemanha. Né? Me atreveria a dizer que hoje em dia ainda existem resquícios desse revanchismo que remonta lá ao século XIX. Por quê, pessoal? Como se não bastasse os franceses saírem humilhados desse conflito, os alemães fizeram questão de celebrar essa vitória e essa unificação na sede do poder francês, no Palácio de Versalhes. Então é como se você fosse lá, chutasse o traseiro do seu inimigo e ainda fosse celebrar a sua vitória na casa dele. Então, isso fez com que esse sentimento de revanchismo tivesse extremamente aflorado aí nesse início do século XX, tá? Se vocês pensam, por exemplo, que existe revanchismo entre Brasil e Argentina, isso aqui está em outro nível, nem se compara, é muito maior, tá? Nós nunca tivemos conflitos, né, militares sérios com os argentinos. Aqui a coisa era extremamente tensa, tá? E o que esse é o território da Alsácia-Lorena. É esse território aqui que os franceses querem fazer de tudo, inclusive, para recuperar dos alemães, tá? Não só por uma questão de orgulho, é claro, mas por uma questão também de estratégia. Ele é importantíssimo, tá? Essa questão balcânica aqui, pessoal, é o seguinte. Qual é a região balcânica aqui nesse mapa? Essa é a região balcânica, correto? A questão balcânica é muito simples. Ela está sendo fruto de uma disputa ferrenha de todos esses grandes impérios aqui, tá? Era uma região do ponto de vista estratégico importantíssimo. Só para a gente ter uma noção, um dos projetos do Império Alemão da época era construir uma estrada de ferro que ligasse a Alemanha até o Iraque, até Bagdá. Vamos lembrar, por que mesmo que a Alemanha ia se interessar em fazer uma ligação direta com o Oriente Médio? Gente, nós estamos no fim do século XIX, início do século XX. O petróleo já é importantíssimo para o mundo. Ele já é o que move a Revolução Francesa, tá? Então, esses caras já estão de olho no petróleo do Oriente Médio, né? A região mais rica do planeta com relação a esse produto. Então, isso não é uma novidade, né? Isso não é uma novidade. Isso não é uma questão do século XXI, como muitos pensam, não.
Lá no 19 já se está essa galera, esses grandes impérios europeus aqui e os Estados Unidos já estão de olho nessa região do planeta, correto? Então, e não só isso, né? Vamos lembrar, os impérios aqui estão cada um com a sua teoria, com a sua narrativa de pan-germanismo, de pan-eslavismo, para tentar conquistar novos territórios e submeter as populações desses territórios ao seu poderio, é lógico, né? Então, tanto, pessoal, que assim, o epicentro da coisa, o que vai gerar a fagulha inicial, que vai levar de fato ao conflito, vai acontecer na região dos Balcãs, né? E justamente fruto dessas disputas territoriais e imperiais aqui. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Atritos entre Império Austro-Húngaro e a Sérvia. O que não falta é atrito aqui. Vamos entender esse primeiramente. Olha só, esse é um dos grandes impérios da região balcânica ali, que está disputando o território na região balcânica, correto? E a população sérvia, gente, minoria, pelo menos do ponto de vista de menos privilegiada, está submetida à autoridade desse grande império aqui, certo? Então, o Império Austro-Húngaro, vamos lembrar, esse território imenso pegava ali o que é Áustria, uma parte do que hoje é Alemanha, Hungria, era um grande território, correto? Só que nesse território viviam populações de origem sérvia. Essa galera aqui cultiva o pan-eslavismo. Essa galera aqui cultiva o pan-germanismo. Isso já é uma razão de atrito, de conflito, tá? Essa galera aqui não quer se submeter a esse império de maneira nenhuma. Então, se a gente pensar desse ponto de vista, quem é que dá apoio, quem é que dá suporte para essa galera sérvia aqui? Os pan-eslavistas de verdade. Qual o maior império pan-eslavista da região? A Rússia, que já era o maior país do mundo, tá? Sempre foi. Então, o grande Império Russo é que disseminava essa narrativa do pan-eslavismo e isso alimentava vários movimentos, inclusive alguns considerados terroristas nesse território aqui, né? Vários movimentos de origem sérvia que lutavam pela independência com relação ao Império Austro-Húngaro, correto? Ou lutavam também para destruir o Império Austro-Húngaro. Aí, outro conflito. Outro ponto de tensão. Bósnia-Herzegovina, região de disputa, que está aqui dentro, tá, gente? Essa região aqui está dentro do Império Austro-Húngaro, correto? Tem uma importante cidade, histórica inclusive também, chamada Sarajevo, que hoje é a capital desse território aqui. É a capital da Bósnia, né? Bósnia-Herzegovina. E o que acontece? O fato que vai desencadear o conflito acontece aqui nessa região de disputa. A minoria sérvia, ela controla, pessoal, vários grupos, inclusive paramilitares, tá? De ação considerada terrorista nessa região, que luta contra o Império Austro-Húngaro, né? E tentam formar um território de maioria eslava, correto? E é o seguinte, à medida que essas tensões na região dos Balcãs aumentam, você começa a ver um jogo de alianças entre esses países se formando. Em 1882, ou seja, final do século XIX, é formada a Tríplice Aliança, que vai unificar num só bloco o Império Alemão, o Austro-Húngaro e também a Itália, que é meio que um convidado de menor peso para participar desse bloco aí, tá? Claro, a Itália também se unificou há pouco tempo, se constituiu um Estado Nacional há pouco tempo e está querendo alçar aos ares das grandes nações, das grandes potências industriais, correto? Então, ela meio que participa desse bloco aqui, tentando conquistas territoriais, tentando conquistas econômicas, é lógico, né? Movida por interesses capitalistas da época, ok? 3 anos depois, uma outra aliança é formada por países que veem naquela aliança lá de 82 uma possível ameaça, uma potencial e grande ameaça, né? Como eu falei lá no início da aula,
a Alemanha estava se industrializando rapidamente. Ela estava crescendo rapidamente, tá? É curioso isso porque, assim, o povo alemão tem uma capacidade de recuperação, inclusive, assombroso, visto que eles saíram destruídos de 2 conflitos mundiais, de 2 guerras mundiais e rapidamente conseguiram se constituir novamente numa grande nação industrial, tá, gente? Vamos lembrar que nos anos 80, 90, a Alemanha já era novamente uma potência, né, no mundo capitalista. Tá, na Tríplice Entente nós teremos quem então, pessoal? Nós teremos a Rússia, o Império Russo, correto? Nós teremos a França, que se sente extremamente ameaçada frente ao poderio alemão que se constitui na região. E nós vamos ter também a Inglaterra, né? Curiosamente, né, meio que ingleses e franceses vão deixar suas diferenças de lado, tentar esquecer os conflitos que tiveram para fazer frente a essa ameaça. O que impulsiona, por exemplo, a Inglaterra a participar dessa Tríplice Entente aqui? Gente, a Inglaterra não quer perder a sua posição de hegemonia global. Ela vê a grande ameaça, a grande possibilidade disso acontecer na Alemanha, não na França. A França estava longe de alcançar o poderio industrial que a Inglaterra alcançou. Só que a Alemanha não. A Alemanha estava muito perto disso. O estopim. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Esse camarada aqui, gente, era ninguém menos que o herdeiro direto do trono austro-húngaro. Claro, nós tínhamos um rei lá ainda, tínhamos um cara que velhinho já, ia morrer a qualquer momento. Então, quem seria o rei, né? O Francisco Ferdinando. Ele seria o rei desse imenso império que, inclusive, tentava se expandir ainda mais, tá? Grande aliado dos alemães, correto? E aí, entenda como que isso é uma coisa pequena do ponto de vista geopolítico, mas que vai desencadear um conflito de dimensões globais. Esse príncipe aqui, né, oficialmente ele era príncipe no momento, até o momento em que ele morreu, se bem que se diz que já existiam até estátuas e telas com ele no trono usando a coroa de rei, ou seja, ele seria empossado, ele herdaria a coroa logo, né? Estava visitando Sarajevo, na Bósnia, ou seja, o cara representa o poder do império, só que ele está num território de maioria sérvia, esse povo que detesta o império, mas que é dominado por eles, correto? Nós temos ali vários movimentos, como eu falei, alguns considerados terroristas. O principal deles se chamava Mão Negra, né? O nome é até meio estranho, mas era o principal movimento terrorista atuante aí na região nesse momento. E o que acontece é que um jovem militante de um desses movimentos mais extremistas da região acaba assassinando o arquiduque Francisco Ferdinando, né? Que passeava, desfilava com sua, se não me engano, noiva ainda, nem era esposa, num Rolls Royce, num carro aberto, na rua, né? Era inclusive uma data comemorativa, ou seja, eles se constituíram um alvo fácil, né? Então, o príncipe Francisco Ferdinando é alvejado, é assassinado em Sarajevo, e isso aí é a fagulha que faltava, né? É o fósforo na pólvora que vai desencadear esse grande conflito. Por quê, gente? Claro, o Império Austro-Húngaro vai querer esmagar a Bósnia, né? Vai querer esmagar a minoria sérvia. Rapidamente, os alemães declaram apoio, né, ao Império Austro-Húngaro, né? Eles são parceiros aí, vamos lembrar, eles estão na mesma tríplice, na Tríplice Aliança, no mesmo bloco de auxílio militar, econômico, por aí vai, correto? E claro, por força dessa negociação, a Itália também é arrastada porque ela se propôs a participar da Tríplice Aliança, né? O que acontece então? Para quem que os sérvios vão recorrer? O que a Sérvia vai fazer? A quem que ela pode pedir socorro naquele contexto? Ao Império Russo, gente. O Império Russo que pregava a ideologia pan-eslava, correto? Então, o Império Russo vai, claro, comprar essa briga e isso arrasta a França para dentro do conflito também e, consequentemente, a Inglaterra. E aí está decretado o início desse primeiro grande conflito de proporções globais.
Vamos voltar lá no mapa de novo, só para a gente entender. De um lado, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses três territórios aqui formam a Tríplice Aliança. Do outro lado, França, Inglaterra e Império Russo, correto? E aí, esses países vão, é claro, indiretamente eles acabam arrastando outros territórios para o conflito, né, gente? E claro, por que é guerra mundial, gente? Por que esse conceito é cunhado? Porque todos esses grandes países aqui, essas grandes nações, esses grandes impérios, tinham suas possessões fora da Europa, principalmente na África, na Ásia, e eles vão arrastar essas colônias também para o conflito. É por isso que o conflito acaba ganhando essa dimensão extracontinental, né? E é chamado de guerra mundial, por conta dessas possessões além mar que todas essas grandes nações aí possuem e são arrastadas, né? Direta ou indiretamente para o conflito. Percebam que a Suíça, né? Tá aqui o territóriozinho aqui no centro da Europa. Esse país se mantém neutro na Primeira Guerra Mundial. Esse país se mantém neutro também na Segunda Guerra Mundial, né? Suíços não gostam muito de confusão, não. Voltando aqui. Estopim, desenrolar do conflito e a guerra de movimento. Gente, ó, com relação ao desenvolvimento do conflito, como se dão, essa questão das batalhas, geralmente não se cobra isso em concurso. Esses detalhes de batalhas, não se cobra isso nem em concurso, nem em vestibular. Na verdade, o que se analisa é o quê? Os efeitos, os desdobramentos geopolíticos, econômicos desse conflito como um todo, tá? Então, assim, de forma bem resumida, a primeira etapa desse conflito a gente vai chamar de guerra de movimento, né? É a parte do conflito em que as nações estão tentando ganhar território, conquistar novos territórios, tá? Então, você tem avanço de tropas, correto? É importante, gente, a gente lembrar que é o seguinte, principalmente o início da Primeira Guerra Mundial, ela tem uma grande diferença em termos de tecnologia empregada na guerra para a Segunda Guerra Mundial. Muito grande. Só para a gente ter noção, os soldados vão para a Primeira Guerra Mundial a cavalo. Eles ainda vão a cavalo, eles ainda vão empunhando espadas, né? Inclusive, o cinema retrata isso em vários filmes, em inúmeras produções cinematográficas, né? Só para lembrar uma das últimas que eu assisti a respeito desse período aqui, a gente poderia citar Cavalo de Guerra, do Spielberg, que mostra perfeitamente quando franceses e ingleses estão se encaminhando para o conflito, para a guerra, né? A cavalo, empunhando espadas. Então, é uma guerra ainda inicialmente de modelo muito tradicional, né? Seguindo a tradição estabelecida no século XIX ou até mesmo antes, né? Tá? É interessante também que esses homens foram para a guerra pensando em voltar em questão de semanas ou no máximo meses, né? Ninguém imaginava que seria um conflito a se estender por vários anos, por 4 anos. Ninguém pensava isso, pessoal. Porque, né, não existia essa tradição de guerras tão duradouras assim. O século XIX não assistiu a isso, o século XVIII não assistiu a isso, correto? Vamos ver aqui. Os alemães invadem a Bélgica, que era um território que se mantinha neutro, visando o quê? Suas fronteiras desguarnecidas, claro, né? País neutro acaba sendo um alvo fácil para esses grandes impérios. Então, a Bélgica, ela vai estar, infelizmente, no lugar errado, na hora errada, e como é um território estratégico, ela vai acabar sendo invadida pela Alemanha, pelo Império Alemão, e dominada pelo Império Alemão durante o conflito, correto? Os italianos mantêm-se na neutralidade. O que acontece com a Itália, gente, na Primeira Guerra Mundial? Ela vai começar a entender que ela tem pouco a ganhar nessa Tríplice Aliança. Muito pouco. Ela não vê perspectivas de conquistas, de sair ganhando nada no conflito. Tanto que, na hora do vamos ver, ela decide por ficar quieta, né? Inicialmente ela vai ficar quieta. A gente vai ver que a coisa vai piorar ainda depois. Os alemães invadem a França, mas são barrados próximo à capital.
Curiosamente, isso acontece de novo lá na Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães vão conseguir invadir a França. Na verdade, vão conseguir dominar a França, né? Gente, de novo no mapa. No início do conflito, tanto o Império Alemão, quanto o Império Austro-Húngaro, quanto a Itália se decidisse, de fato, ter entrado de cabeça no movimento, para alcançar a Inglaterra, eles teriam que, de qualquer maneira, passar pela França. Por quê? Porque é importante frisar uma coisa. Eu falei aqui no início da aula que o avião é inaugurado na Primeira Guerra Mundial, correto? Só que ele só chega no final do conflito, na etapa final do conflito. Então, no início, quem quisesse chegar até o litoral para fazer guerra com a Inglaterra teria que invadir o território francês, tá? E é isso que os alemães e os austro-húngaros vão fazer. Só que eles não conseguem chegar a Paris, aqui na Primeira Guerra Mundial. Eles não conseguem dominar a capital, correto? Então, talvez os primeiros 2 anos da guerra, 1 ano e meio da guerra, seja isso que a gente chama de guerra de movimento, em que as tropas estão se deslocando e avançando por o território. Importante citar o protagonismo, se é que dá para chamar de protagonismo, russo. A Rússia vai ter uma participação trágica nessa guerra, gente. Trágica por quê? Porque a Rússia, apesar de territorialmente ser esse gigante, do ponto de vista industrial e bélico, era um país extremamente decadente. Decadente no sentido mais pleno da palavra. A Rússia era essencialmente rural ainda, pessoal. Rural, com estruturas feudais até, correto? Então, o exército mais despreparado desse conflito era o russo. Tá? Então, a Rússia foi para a guerra para morrer, para mandar seus jovens para a morte, basicamente, né? E claro, eles também tinham uma população imensa, o exército, numerosamente falando, era muito grande, só que muito mal equipado, muito mal treinado, até mesmo com relação à alimentação, era uma questão precária no exército russo, tá? Então, as baixas do lado russo vão ser enormes, pessoal, enormes. Tanto que a gente vai ver em outro assunto, que isso vai acabar contribuindo para uma crise generalizada dentro do poder dos czares russos, que vai gerar o quê? A famosa Revolução Russa de 1917. Esse é o ano que, inclusive, essa galera aqui vai deixar a guerra, vai deixar o conflito, tá? Vamos chegar lá daqui a pouco. Voltando para o slide. A segunda fase do conflito, pessoal. Guerra de trincheira. Trincheira, essa palavra que hoje é bastante conhecida, principalmente por quem é viciado em games de guerra. Ela é inaugurada, isso aí é inaugurado, aliás, não vou garantir, não acho que seja inaugurado na Primeira Guerra Mundial. Talvez nos últimos conflitos do século XIX ela já teria sido praticada. Mas a trincheira é a marca mais registrada da Primeira Guerra Mundial. Talvez se você for lá para o Google e jogar Primeira Guerra Mundial, entre as primeiras imagens que irão surgir vão aparecer as fotografias tiradas nas trincheiras. Que eram basicamente o quê, gente? Aquelas grandes valetas enormes, cavadas ao longo de territórios que às vezes atravessavam estados inteiros, né? Tinham trincheiras com centenas de quilômetros, correto? Para que uma trincheira serve? Você está com seu exército lutando no conflito, você conseguiu um avanço significativo, a trincheira ela vai servir primeiramente para consolidar aquela posição conquistada, pessoal. Então, é uma maneira do seu exército dizer, ó, daqui também a gente não volta. É só daqui para frente, para trás não. A trincheira ela visa resguardar, garantir um território que já foi conquistado, correto? E é claro, aquilo ali vai se tornar a residência, a casa daqueles soldados, né? A gente tem história de soldados que participaram da Primeira Guerra Mundial que passaram mais de ano vivendo numa trincheira, né? Meses. E aí, vocês podem tentar imaginar como são as condições de vida nesse ambiente. Porque as pessoas começam a morrer ali, corpos começam a entrar em estado de putrefação, então doenças se alastram, tá? E assim, as pessoas têm que
se alimentar ali, tem que fazer suas necessidades ali, tem que dormir ali, e a coisa vira um ambiente não muito agradável. Então, existem livros, inclusive, relatos, né, de soldados que sobreviveram às trincheiras e eles descrevem as trincheiras como um verdadeiro inferno, gente. Era uma situação, assim, desoladora mesmo, né? E aí, muitas vezes você tinha, inclusive, isso é retratado em algum filme que eu não vou me lembrar o nome agora, um trecho em que você tinha de um lado alemães e de outro franceses, e que, se não me engano, no Natal de 1917, a coisa se tornou tão insuportável que ambos os lados decidiram dar uma trégua e celebrar a noite de Natal. Todo mundo parou para beber, ninguém atirou em ninguém, né? Foi uma trégua, de fato, que vigorou durante uma noite, né? Porque ninguém suportava mais aquela situação e precisava de uma distração. Então, a fase da guerra de trincheiras, inclusive, também vai durar muito tempo, gente. Capaz de que dura até 1 ano e meio, né? De 1 ano a 1 ano e meio. Vai ser uma fase muito duradoura. E assim, também é a fase em que você vai ter menos transformações e mudanças, né? Por quê? Porque as nações, os países estão mais interessados em resguardar suas conquistas, tá? Aqui, isso aqui é importante. Japão e Itália entram no conflito em 1915 e olha, quem está aqui do lado da Tríplice Entente, não da Tríplice Aliança. Ou seja, os italianos tinham feito um acordo com alemães e com austro-húngaros para participar, né, de um eventual conflito ao lado deles, só que vendo que não tinha muito que tirar dali, o que acontece? Eles recebem uma proposta mais interessante dos ingleses, que vão dizer, se você nos apoiar no conflito e a gente conseguir vencer, a gente vai ceder alguns territórios aí coloniais para vocês. Então, os caras mergulham no conflito do lado da Tríplice Entente, né? Em seguida, Bulgária e Império Turco-Otomano vão entrar do outro lado, do lado dos alemães, né? Do lado dos alemães e dos austro-húngaros. Esse outro grande império aqui. A guerra submarina, outra importante tecnologia da época, pessoal. Os submarinos foram desenvolvidos, né, conceitualmente no século XIX, né, ainda em meados do século XIX, e eles são, de fato, experimentados realmente durante a Primeira Guerra Mundial. E isso aqui vai ser decisivo, tá? Vai ser decisivo, inclusive. Nesse quesito, talvez os alemães até superassem os ingleses, tá? Na tecnologia dos seus submarinos, tá? Seguinte. Em 17, nós temos um acontecimento marcante e que vai redefinir os caminhos da guerra. O que é? O que acontece aqui no grande Império Russo, que na verdade vai até deixar de ser um império? Gente, em 1917 eclode na Rússia a Revolução Russa, tá? A dupla revolução, né? Porque é uma revolução no início do ano e outra revolução lá em outubro, né? A que vai colocar os bolcheviques no poder acontece em outubro, né? A primeira leva os mencheviques, que são a ala moderada lá, né, dos social-democratas ao poder, só que vendo que os caras não vão tirar a Rússia do conflito, que os caras estão meio que passando a mão na cabeça da antiga monarquia do país, os bolcheviques, que representam mais as classes populares e as classes trabalhadoras, vão derrubá-los do poder e assumir o controle do Estado em 1917. Ao fazer isso, o líder, né, Vladimir Lenin, retira imediatamente a Rússia da guerra e assina um acordo de paz com a Alemanha, né? Ou seja, eles estão dizendo, a gente quer agora se reconstruir, a gente não quer encrenca, não quer guerra com ninguém e estamos saindo desse conflito aqui. Paralelo a isso, o que acontece? Os Estados Unidos da América vão entrar no conflito. Então você tem a saída de um país fraco do conflito, pessoal, e a entrada de um país forte. Ou seja, o equilíbrio da balança vai, acabar. Não é à toa que depois da entrada dos Estados Unidos o conflito vai durar só mais 1 ano, né? Nem isso, tá? Mas logo em 18 a guerra acaba. Por quê? Porque os Estados Unidos eram uma nação jovem,
Era uma nação com população imensa, o exército também era imenso, tá? E tava o quê? Imagina você colocar um jogador, um craque, aos 35 minutos do segundo tempo de um jogo, quando está todo mundo exausto, cansado, destruído. É o que vai acontecer quando os Estados Unidos entram na guerra. Eles vão encontrar já uma Alemanha exausta, com seus recursos indo à exaustão, um Império Austro-Húngaro da mesma maneira. Mas veja só, o que de fato vai levar os Estados Unidos a embarcarem no conflito, pessoal? Vamos pensar, o que é que move o mundo desde sempre? Grana, dinheiro, poder econômico, correto? É o seguinte, adivinha quem financiou durante os 3 anos que já se seguiam de guerra? Adivinha quem financiou a Tríplice Entente? Ou seja, França, Inglaterra e Rússia. Os Estados Unidos. O dinheiro, a grana pesada que estava financiando a guerra, armas, suplementos e por aí vai, vinham dos Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos observam quando a Rússia sai da guerra? Há uma possibilidade real da Alemanha vencer o conflito. Da Alemanha e do Império Austro-Húngaro vencerem o conflito. Muito real. E o que é que eles pensam? Olha, a gente tem muita grana empregada nesse conflito. Tanto que, veja só, antes da guerra, os Estados Unidos eram devedores da Inglaterra, gente. Depois da guerra, o quadro muda. Os ingleses passam a ser grandes devedores dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos pensam o seguinte, gente, se a gente não entrar no conflito e decidir, a gente vai ter uma galera altamente endividada, França e Inglaterra, sem a mínima condição de saldar essa dívida. Por quê? Porque os caras vão sair destruídos da guerra. Ou seja, isso é bom ou ruim para os negócios? Isso é muito ruim para os negócios. Então, vamos entrar no conflito, vamos definir esse conflito aí, porque assim nós garantimos as condições dessas nações aí saldarem suas dívidas, né? Isso vai ser positivo pra gente, né? E os caras ainda vão sair com a imagem dos grandes heróis da guerra, do país que realmente foi lá e botou fim à coisa, né? Então é o que acontece. Em 17 os caras entram na guerra, renovados, cheios de recurso, né? Desenvolvidos industrialmente também, do ponto de vista bélico, e encerram. Quando a coisa começa a ficar feia para a Alemanha, lá em Berlim, uma série de movimentos populares vão derrubar o governo, vão derrubar o poder no momento, né, na figura do Kaiser Guilherme II. Tá? No momento em que o Kaiser é derrubado na Alemanha, gente, que ele cai na Alemanha, o que acontece? O governo que se coloca no poder acaba saindo do conflito, acaba levantando a bandeira branca, né? E dizendo, olha, acabou, não dá mais pra gente, e aí nós temos oficialmente o desfecho, o final do conflito, tá? Com a deposição do Kaiser Guilherme II. Em novembro é assinado o armistício, né, que é um acordo de desarmamento, como o próprio nome traz, em Copenhague. Copenhague é uma cidade francesa, né? As resoluções do Tratado de Versalhes. Pessoal, esse acordo aqui é o que, além de formalizar o final do conflito, estabeleceu as punições para os países considerados os culpados, os causadores da guerra, né? E vale dizer que 90% dessas punições caíram sobre a Alemanha, tá? A Alemanha vai ser o principal país punido pelo conflito. Até severamente demais, se a gente for analisar a coisa cuidadosamente. Tanto que o presidente dos Estados Unidos da época não concordou com as resoluções do Tratado de Versalhes. Ele disse, cara, vocês estão querendo terminar de acabar com um país que já saiu acabado da guerra. A Alemanha está destruída. De que maneira esses caras vão conseguir saldar uma dívida tão grande, nesse nível aí? Além disso, tinham resoluções que meio que humilhavam, né, os alemães, como a proibição de não constituir exército, ou ter um limite restrito no efetivo de forças armadas. Ou seja, se você for no Google e dar uma buscada rápida, né, em resoluções do Tratado de Versalhes, você vai ver que os caras pegaram bastante pesado com os alemães, correto?
E aí, inclusive, gente, essas resoluções vão acabar ferindo de forma muito aguda o orgulho desse povo alemão, tá? Isso, infelizmente, vai gerar um sentimento de revanchismo que alimenta o espírito da Segunda Guerra Mundial, alimenta o espírito do nazismo, tá? Então, se tem uma coisa que a gente pode afirmar é que sem essas resoluções, sem essas altas punições estabelecidas para os caras aqui, talvez o discurso, a retórica do Hitler não tivesse funcionado tão bem como funcionou na conquista daquela Alemanha devastada, né? Aqui para desfecho, né? 21 anos depois, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas foi tão próximo assim? 21 anos. É o que separa a Primeira da Segunda Guerra Mundial. 21 anos depois, o quase apocalipse, né? Porque a Segunda Guerra vai mostrar que a Primeira não tinha ainda apresentado nada em termos de absurdo ao mundo, por conta das monstruosidades que apresentou, né, gente? Basicamente é isso aqui. Agora vamos tentar ver algumas questões para ver como é que está o nível do aprendizado, né? Bem, galera, vamos ver aqui algumas questões de concurso, especialmente da banca CESP, né, que costuma ser a mais temida das bancas aí, né? Nós temos algumas questões estilo CESP aqui e também umas duas com alternativas, tá? Sobre o tema que nós explanamos aí. Vamos lá. O que essa primeira nos traz? Para a Itália, a derrota na Primeira Guerra Mundial e sua instabilidade política na década de 20 foram motivos decisivos para a adoção do fascismo após a crise de 29. Perceba que essa questão aqui, ela está pegando conteúdos referentes não somente à Primeira Guerra Mundial, mas também a um conteúdo que ainda abordaremos, que é o período entre guerras, tá? E claro, exige também algum conhecimento sobre nazismo e fascismo, esses movimentos totalitários que ascendem no século XX, correto? E aí, certo ou errado? Repetindo a questão, para a Itália, a derrota na Primeira Guerra Mundial e sua instabilidade política na década de 20 foram motivos decisivos para a adoção do fascismo após a crise de 1929. Gente, o segredo aí está na data. O que acontece? A gente sabe que, de fato, a maior crise do capitalismo no século XX acontece em 1929, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, correto? Mas vem cá, será que o fascismo é, de fato, fruto também dessa crise? Ele é contemporâneo dessa crise? O fascismo italiano, né? Que, inclusive, é importante dizer, ele ascende primeiro que o alemão, antes do alemão. Então, qual alternativa seria a opção de vocês aí? O certo seria marcar que a alternativa está errada, pessoal. E está errada por quê? Porque o fascismo ascende na Itália já no início dos anos 20. Já no início dos anos 20, tá? Então, em 29, ele já estava plenamente desenvolvido, né? Solidificado na Itália, tá? Correto? Então, a alternativa certa seria a opção errada. Vou até deixar marcado aqui. Negrito. Questão 2. Esqueci de enumerar aqui, mas o importante é vou selecionar aqui para a gente não se perder. Aliado comercial das primeiras potências beligerantes, o Brasil declarou neutralidade na Primeira Guerra Mundial e enfrentou represálias impostas pelos ingleses às nações que mantiveram relações comerciais com a Alemanha. O país manteve essa posição até o final do conflito, a despeito da pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos da América para o estabelecimento de um bloco americano contrário aos germânicos. Então, pessoal, verdadeiro ou falso? Olha, isso aqui, quem já estudou alguma coisa a respeito da participação brasileira nos conflitos globais do século XX, consegue matar, tá? Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que apesar de ter uma participação tímida, uma participação bem pequena, o Brasil
teve sim participação na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda. Na Segunda de forma mais efetiva, inclusive com tropas em solo, tá? Na região da Itália. Mas na Primeira, essa atuação fica meio que restrito a grupos de apoio, principalmente médicos, né? Que atuam em regiões de guerra e por aí vai. Mas nós tivemos sim uma participação já no primeiro conflito, correto? Então, a questão estaria também equivocada. Lembrando que questão de estilo CESP, infelizmente, né, eles têm um sistema em que uma questão que você erra anula uma questão que você acerta. Então você tem que ter um cuidado imenso com isso, porque isso aumenta as suas chances de zerar a prova, né? Agora vamos para uma questão aqui de estilo múltipla escolha. A guerra está presente na história humana em todos os tempos. Não raro, a experiência limite da violência e da luta entre seres humanos até a morte deixa marcas profundas nos indivíduos e na sociedade. Essas marcas podem ser notadas nos hábitos e nas conversas do cotidiano, nas artes, nas construções e na expressão das pessoas que se cruzam pelas ruas. Em 2018, completa-se o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. Qual a dica geral para esse tipo de questão aqui, gente? É você, por um processo de exclusão de alternativas erradas, você conseguir ali restringir as suas possibilidades de acerto para, no máximo, 2 questões. Né? Essa é a melhor das opções. Aliás, qualquer questão que você conseguir excluir já aumenta as suas possibilidades, né? Então, a gente geralmente atua dessa maneira, excluindo aquilo que não tem lógica, né? O que a A nos traz? No início do século XX, a Europa se encontrava em um período de poucas expectativas com relação ao progresso. Mesmo com a forte aliança entre a Grã-Bretanha, Inglaterra, França e Alemanha, o mercado europeu se encontrava em decadência, principalmente no que diz respeito ao avanço tecnológico. E aí? Será que a questão tem lógica, gente? Vamos analisar aí direitinho? Olha o que ela está dizendo, que no início do século XX a Europa se encontrava em um período de poucas expectativas com relação ao progresso. Lembra do que eu falei sobre Belle Époque, o conceito cunhado lá na França para caracterizar esse período aí que pega o pós-guerras napoleônicas até a eclosão da Primeira Guerra Mundial? Vamos pensar, gente. Se a eclosão da Primeira Guerra Mundial é em 14, significa que nos primeiros anos do século XX, essa expectativa em relação ao progresso na Europa era imensa. E a Belle Époque se justifica por conta disso, né? Então, nada a ver, está completamente errado isso aí. Outra coisa errada, mesmo com a forte aliança entre Grã-Bretanha, França e Alemanha, não há aliança, há disputa de territórios, de mercados e tudo mais, né? A questão está completamente equivocada, ela inverteu, né? Na verdade, a realidade. E aí ainda diz assim, né? O mercado europeu se encontrava em decadência, principalmente no que diz respeito ao avanço tecnológico. Não. Era ascensão, era, né, uma erupção de novas tecnologias e expansão comercial, territorial e por aí vai. Tá, então vamos excluir aí, né? B. O país de menor índice de crescimento econômico era a Alemanha. Isso por si só, gente, tem que ser suficiente para a gente chutar essa questão aí para fora das possibilidades, né? Lembra do que eu falei para vocês, a Alemanha era a grande ameaça ao poderio estabelecido pela Inglaterra, a hegemonia inglesa, correto? Então está completamente errado isso aí. O que a C vai trazer? A disputa entre as nações europeias se manifestou de forma não declarada. O desenvolvimento da indústria era fraco. Não havia produção de armamentos e o Estado se ausentava de investimentos em tecnologia armamentista. Claramente errada, né? Claramente errada, gente. O desenvolvimento da indústria era fortíssimo, havia produção de armamentos e o Estado não se ausentava de investimentos em tecnologia, né? Na verdade, o investimento era alto em tecnologia. Letra D. Um dos aspectos mais surpreendentes da Primeira Guerra Mundial foi o envolvimento patriótico da população civil, que se engajou ativamente no conflito de forma romântica e ingênua.
de forma romântica e ingênua, que a guerra possibilitava a conquista da glória e uma experiência de vida intensa e que apoiá-la era uma questão de lealdade à pátria. Vamos lembrar um dos fenômenos que está nascendo nesse período aí, e eu falei isso no início da aula, gente, é o nacionalismo. Então essa ideia de pátria, ela nasce no século XIX com a invenção dos nacionalismos, correto? Então, é isso que justifica essa ideia de amor à região, né, de origem, né, devoção ou mesmo sacrifício a esse território de origem, né? Essa é a raiz histórica do patriotismo. Ele é criado, ele não existiu desde sempre, tá? Se você for para outros períodos históricos, não existe isso, ok? Então, tem lógica a questão, tem lógica. Tá? Fundamentado na ascensão do nacionalismo, a questão tem lógica. Mas vamos ver a letra E. A economia de guerra envolvia uma política de abundância de alimentos. Apesar da guerra, a maioria da população tinha acesso à saúde e moradia. Havia uma preocupação do Estado em atender às necessidades da população em primeiro lugar. Bem, gente, isso aí é utopia pura. Isso nunca existiu, né? Não de uma forma geral. A gente sabe que a sociedade industrial, ela vai sempre produzir os seus malefícios, né? E a gente sabe que uma marca dessa sociedade industrial e do capitalismo como um todo é o quê? É a desigualdade de acesso ao capital e ao que ele produz de bom, né? Então, você infelizmente tem um grande grupo, uma grande massa de excluídos, né? Principalmente os trabalhadores das fábricas. Então, ficamos com a letra D, correto? Uma outra coisa importante a se ficar atento nesse tipo de questão é olhar sempre essa palavrinha mágica aqui, porque a questão, às vezes, pode pedir a incorreta. E você, na pressa, vai lá e erra, né? Vamos lá, mais um estilo CESP. A respeito da Primeira Guerra Mundial, julguem o item subsequente. Estabelecida logo após o fim da guerra, a Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, foi bem sucedida em promover o desarmamento e a paz mundial ao longo da década de 30 do século 20. Bem, gente, basta a gente saber o que aconteceu a partir dos anos 30, na Alemanha, na Espanha, na Itália, para a gente ver que isso aqui está completamente equivocado. E claro, isso termina em 39 com a coroação do início de mais um conflito de proporções globais. Então, a Liga das Nações, a Sociedade das Nações, falhou terrivelmente nesse objetivo de garantir a paz mundial, tá? Então, a questão está erradíssima. É importante citar que a Liga das Nações vai ser meio que uma espécie de embrião do que a ONU venha a se tornar no futuro, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. A respeito da Primeira Guerra Mundial, julgue o item subsequente. O Tratado de Versalhes, diferentemente do Congresso de Viena, não resultou em um sistema estável na Europa, entre outras razões, por ter excluído a Alemanha das negociações de paz. Vamos observar. Primeiro, vamos lembrar o que foi o Tratado de Versalhes. Ele dá fim à Primeira Guerra Mundial, ele estabelece as punições para os países ditos responsáveis pelo conflito, correto? Depois ele diz assim, que diferentemente do Congresso de Viena, gente, para quem não sabe, o Congresso de Viena é o acordo que vai pôr fim às guerras napoleônicas no início do século XIX, tá? Então ele está dizendo que diferentemente de lá, esse acordo de Versalhes em 18, ele não resultou num sistema estável, não garantiu estabilidade para a Europa, entre outras razões por ter excluído a Alemanha das negociações de paz. Tá correto? Corretíssimo, né? Tanto não garantiu estabilidade para a Europa que 21 anos depois nós tivemos outro conflito ainda maior, né? É a prova disso. Isso aqui está correto. A respeito da Primeira Guerra Mundial, julguem o item subsequente. Muitas inovações tecnológicas foram utilizadas na guerra.
considerada pela historiografia uma guerra total. Os aviões foram decisivos para a vitória da Entente, que então gozava de grandes vantagens tecnológicas frente aos países aliados. Isso aqui está um pouco mais pegada. Vejam só, muitas inovações tecnológicas foram utilizadas nessa guerra considerada pela historiografia, ou seja, a produção do conhecimento histórico, como uma guerra total. Os aviões foram decisivos para a vitória da Entente, que então gozava de grandes vantagens tecnológicas frente aos países aliados. Gente, vamos lembrar quem são os países aliados. Império Austro-Húngaro, Itália, no início, né? Depois ela sai, e a Alemanha. Os países da Entente não gozavam de uma frente tecnológica tão grande com relação à Alemanha. A Alemanha disputava pau a pau com a Inglaterra em desenvolvimento industrial e tecnológico na Europa da época. Então isso denuncia a questão e isso põe em xeque a questão, tá? Então isso não é verdade. A vantagem tecnológica não estava tão acentuada assim. Na verdade, por conta da Alemanha lá do outro lado, havia um equilíbrio tecnológico, tá? Então essa questão aqui está errada. A Alemanha era sim uma potência tão desenvolvida quanto a Inglaterra. A respeito da Primeira Guerra Mundial, julguem o item subsequente. A Espanha foi um dos poucos estados europeus que se manteve neutro diante do conflito. Certo ou errado? Não temos realmente registro de participação espanhola no conflito. Ela realmente se manteve neutra, tá? Então a questão está correta. Acho que essa aqui é a última para fechar. No que se refere à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, assinale a opção correta. O liberalismo, tanto em sua vertente econômica quanto política, se fortaleceu no período entre guerras. Isso aqui deveria ter uma letra A, mas não apareceu, né? Então, gente, e aí, o liberalismo econômico, ele se fortaleceu no período entre guerras? O que a letra B vai... Assim, vamos analisar. A democracia, assim como o liberalismo, gente, característica da sociedade, principalmente estadunidense da época, eles vão entrar em descrédito no período entre guerras. Por quê, necessariamente? Por conta do que a gente tem em 1929, a maior crise da história do capitalismo, o crash da Bolsa de Valores, que derrubou não somente a economia norte-americana, mas também todas as demais economias capitalistas do mundo. Foi um efeito dominó. Então a crise de 29 devastou o mundo. Especialmente a Europa, por quê, gente? Porque a Europa estava se reconstruindo, ela ainda estava devastada da Primeira Guerra Mundial. Então imagina que ela estava sendo reconstruída, inclusive com capital norte-americano. Quando os Estados Unidos quebra, quem que vai garantir a reconstrução desses estados nacionais? Então a coisa para, então a coisa vai assim para um patamar de precariedade nunca visto, né? Os níveis de desemprego na Alemanha, na Itália, em outros países europeus vai chegar na casa dos 94%, então é uma coisa assustadora. E isso inclusive fortalece o fascismo e o nazismo, né? B. Os Estados Unidos da América participaram das duas grandes guerras desde a irrupção dos conflitos até o seu desfecho. Os Estados Unidos da América participaram das duas grandes guerras, ou seja, a Primeira e a Segunda, desde a irrupção, ou seja, desde o início dos conflitos até o final. Isso é verdade? De forma alguma. Em nenhuma das duas guerras mundiais os Estados Unidos iniciaram, tá? Eles entraram depois. Na Primeira Guerra Mundial eles entraram no último ano do conflito, mesmo para definir, correto? Então também descartada. A Grã-Bretanha conseguiu estabelecer a liderança do sistema internacional com a vitória dos aliados em 1945. Está dizendo aqui que os ingleses conseguiram restabelecer ou reconquistar sua hegemonia, tá? Internacionalmente falando, com a vitória dos aliados em 45, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é verdadeiro, pessoal? A gente sabe que não. Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter o início da bipolaridade global
E duas grandes hegemonias, uma em cada bloco. Estados Unidos do lado capitalista, União Soviética do lado socialista. Próximo. Os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial incluem a queda dos impérios russo, Habsburgo e otomano, a eclosão da Revolução Russa e o remapeamento do Oriente Médio e da África. Essa aqui tem lógica, hein? Os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial incluem a queda do Império Russo, acontece, dos Habsburgo, a grande dinastia, acontece, do Império Otomano, acontece, a Revolução Russa, que eclode em 1917, correto, e o remapeamento do Oriente Médio e da África. Vai ter transformações e alterações significativas nos mapas dessas regiões, gente. Então isso aqui tem lógica. Mas vamos ver a última questão, né? A última opção. A entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial encerrou a longa tradição de relações pacíficas entre esse país e seus vizinhos. Gente, o Japão tinha uma tradição até os anos 30 e 40 do século XX de relações pacíficas com seus vizinhos. Lembra do que eu falei no início da aula sobre o imperialismo japonês no século XIX, na Ásia? Então, isso está completamente equivocado. Eles já praticam um imperialismo violento de dominação com base na força de muito antes, tá? Então não haviam essas relações pacíficas entre esses países vizinhos, não. Essas relações pacíficas entre os países vizinhos, na verdade, vão se estabelecer após a Segunda Guerra Mundial. Aí o Japão se transforma num exemplo de nação pacífica, né? Então, alternativa correta, letra D, certo? É assim que a gente encerra nossa noite.